E é a nossa alegria imensa de ver que a igreja está trabalhando com missões, está respirando missões, né? Que missões estão nos seus corações. E isso nos motiva, isso nos alegra e nos deixa cada vez mais animado para prosseguir. Então, como o pastor Eric já falou, esse ano é a terceira vez que nós estamos trabalhando com esse tema de missões. Qual é o tema mesmo? Mas está muito fraco. Como é o nosso tema de missões? Jesus Cristo é a única esperança. Muito bem. Então, nós já, a Missões, Junta de Missões Nacionais, já trabalhou em 95, 1965, 99 e agora 2021. E esse é o momento propício, porque nós estamos vivendo dias difíceis. O ano de 2020, né, foi um ano muito triste, um ano que todos os noticiários estavam só falando de morte, de tristeza, de enfermidades, mas nós podemos entender que a nossa esperança está em quem? Em Jesus Cristo. E quando a gente vê a nossa divisa, que em nenhum outro há salvação, em Atos 4:12, nós podemos entender que a nossa esperança só está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, eu sou Ruth Oliveira Araújo, casada com o pastor Jaime. Cadê meu esposo? Onde é que ele está? Saiu? Depois eu puxo a orelha dele. Tá? E está ali, está bem ali, né? O pastor Jaime. E nós temos sido realmente trabalhado na obra missionária. Então, eu comecei desde 2001, já há alguns anos, né? Quando eu era ainda professora do seminário, porque, pastor Milton, eu terminei, me formei no seminário de São Luís e já fui ser, no outro ano, professora na área de educação cristã no seminário de São Luís. E aí eu estava lá um dia com as minhas alunas e chegou uma missionária de São Paulo. E ela veio falar sobre o PEP. E a gente nunca tinha ouvido falar do PEP. E aí ela chegou, falou para as nossas alunas e quando ela terminou de falar, eu disse assim, eu não sei que projeto é esse, eu não conheço, nunca ouvi falar. Eu só sei de uma coisa, que a partir desse momento eu vou estar inserida nessa obra. E aí foi realmente de Deus, porque em 2001 eu comecei a coordenar o PEP aqui no estado do Maranhão. Fiquei de 2001 a 2005. E em 2006, aí fui convidada pela Junta de Missões Nacionais a coordenar o PEP no Nordeste. Fiquei de 2006 até 2007, 2 anos coordenando o Nordeste. Depois fui coordenar o PEP no Norte e no Nordeste. Então, nós ficamos de 2007 até 2016 coordenando o PEP no Norte e no Nordeste. E para nós foi um grande desafio, porque nós estávamos em Carutapera, uma cidade mais próxima de Belém do que aqui de São Luís. E meu esposo estava lá pastoreando, e eu trabalhando, viajando pelo Norte e Nordeste. Passava 15 dias lá, 15 dias aqui viajando. Mas assim Deus nos fortaleceu, né? E nós passamos 6 anos lá em Carutapera. E aí Deus nos chamou novamente aqui para São Luís. Aí a junta disse o seguinte, nós já estávamos com a igreja multiplicadora. Aí eles falaram, nós precisamos de pessoas que vão trabalhar com as crianças. Precisamos separar alguns missionários para trabalhar com essa nova geração. Aí chamou a Jaqueline, a nossa líder, eu do Norte e Nordeste, a Bianca de Iacove do Sul e Sudeste, e a Ruth Goulart, outra Ruth do Rio, que trabalhava com o Clubinho Missionário. E aí eles disseram assim, essas quatro missionárias vão trabalhar a partir de agora com a nova geração. Em 2017 eu saí do PEP e fui trabalhar com a evangelização discipuladora de criança. E aí nós estamos aqui trabalhando nessa área. E nós, os missionários, nós não cansamos de falar que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Nós trabalhamos ações de compaixão e graça. Gostaria que você passasse aí só algumas fotos rapidinho, para que a gente possa mostrar para vocês o que nós temos realizado
nesse ano de 2020, foi um ano difícil, mas nós temos trabalhado. Então, Deus nos trouxe para a PIB em Cidade Olímpica em 2017. E aí, volta só mais um pouquinho, a Cidade Olímpica, se vocês não conhecem, é a maior invasão da América Latina, foi considerada. E hoje ela está, porque além da Cidade Olímpica, ela pega outras comunidades ao redor, que aí elas vão se misturando, se juntando. Gente, é uma cidade. E Deus nos trouxe para lá. E lá nós estamos desenvolvendo os projetos. Nós já estamos com 3 congregações. Como é uma cidade, como é uma comunidade de periferia, nós temos que trabalhar ação social, café da manhã, nós trabalhamos doação de roupas, nós trabalhamos a questão da doação de alimentos. Então, a gente, no ano de 2020, foi um ano que nós trabalhamos, não podíamos viajar, mas nós estávamos na Cidade Olímpica trabalhando com a comunidade. E Deus tem nos abençoado. E aí, no ano passado também, nós conseguimos batismo no meio da pandemia. Glória a Deus por isso. E, amém? Pode para mim, porque realmente foi de Deus, né? A igreja lá trabalhando, e nós tivemos que parar também naquele período. Mas além da PIB, nós temos 3 congregações. Pastor Eric já conheceu uma, né? E aí qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho, voltando só mais um pouquinho aqui. Nós trabalhamos com a formação de líderes, com as igrejas. Aqui em São Luís e no estado do Nordeste, nós temos essa responsabilidade. No ano passado também conseguimos fazer 2 capacitação presencial. Isso foi bênção, porque nós não poderíamos fazer. Pode passar? Treinamos professores, líderes, pessoas que amam criança e que gostam de trabalhar com criança. Pode passar? E também no ano passado começamos a fazer algo que a gente não tinha muito afinidade de trabalhar, a questão de live, pelo Zoom, pelo Meet, né? Então foi esse nosso treinamento de capacitação. Pode passar? E aí nós vamos falar de 3 projetos que nós trabalhamos, que é da Junta. Nós trabalhamos diretamente aqui em São Luís e na nossa congregação. Um é o PEP, esse PEP é na congregação do Alto da Boa Vista. Lá, queridos, se vocês forem lá, lá é matadouro, lá é onde fazem tipo desova, onde eles matam em outros locais e vão colocar para lá. Lá nós temos uma congregação e lá nós temos o PEP normal, que é de 4 a 6 anos, e o PEP Crescer, que é de 7 a 12 anos, que nós trabalhamos com eles. Pode passar? E o Viver Futebol, que é o Viver que trabalha a prevenção. Nós trabalhamos na mesma idade com essas crianças do futebol, mas vai até 15 anos, né? A gente vai com essas crianças do Viver Futebol. Pode passar? No ano passado, nós não ficamos parados. E mesmo a pandemia não podia ter presencial, nem o PEP, nem o Viver. Mas aí a gente trabalhava com as famílias, com a comunidade, né? Porque eles precisavam, eles não entendiam. E eles queriam, e a gente estava lá juntamente com eles. Pode passar? E agora nós temos mais um outro projeto da Junta de Missões Nacionais, que é a Capelania Escolar, que é o Viver Escola. Agora eu estou nas escolas, né? Lá na Cidade Olímpica, e nós já estamos trabalhando com a escola, o Centro Educa Mais, né? Que era antigamente Joana Batista, hoje Educa Mais. Pode passar? E nós já começamos a fazer ações, o diretor, nós temos uma equipe, né? Precisamos de pessoas que estejam envolvidas conosco. Precisamos de pessoas que amam a obra missionária. E eu quero contar aqui com os irmãos, porque essa igreja vai abraçar e estar conosco. E quando a gente entra na escola, nós começamos a trabalhar com eles, querido, porque você sabe que na escola nós temos todo tipo de situações. E nós estamos começando a trabalhar com eles o emocional, o espiritual, e começando a trabalhar com eles várias emoções que eles se sentem nessa época. Pode passar? E continuando, essa foi a nossa equipe, nossas ações que nós fizemos. E, para finalizar,
Nós vamos em todas as igrejas e aí, graças a Deus, porque aonde chamar nós estamos para poder falar, proclamar o Evangelho. Amém? Queridos, quando estiver pertinho é só me dizer, tá? Que eu começo a falar, sabe como é missionário, ainda mais mulher, e aí não sejam constrangidos, né? Então, queridos, este ano a Junta de Missões Nacionais estamos trabalhando com 4 ênfases. A nova geração, cidades, né, os excluídos sociais e os menos evangelizados. E nós trabalhamos com a nova geração. E eu queria, nesta manhã, compartilhar com os irmãos sobre a nova geração, formando uma geração de discípulos. Amém, irmãos? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78, do 3 ao 7. Salmo 78, do 3 ao 7. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, as quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Amém? Queridos, obrigada. Sou movida a água. Queridos, ao ler esse texto aqui, quando o salmista fala que ele nos chama a responsabilidade como pais em relação aos nossos filhos, em relação às nossas crianças, e aí vem em nossa mente realmente que nós precisamos, como pais, aprender para poder ensinar. Se nós queremos uma geração de discípulos, uma nova geração, que nossos filhos sejam discípulos realmente, nós precisamos começar a aprender. Nós estamos vivendo em um mundo, numa sociedade, onde nós temos ouvido muitas coisas e aprendido na mesma proporção. Onde os valores estão sendo investidos. Onde o certo já não é mais certo. Onde o errado agora se tornou certo. A sociedade está colocando diante de nós várias coisas que estão nos nossos ouvidos, que nós estamos ouvindo, e se nós não percebermos, nós estamos assimilando aquilo que é nos colocado. E aí vem para nós a pergunta, vem para nós a reflexão. O que é que nós temos ouvido e o que é que nós temos aprendido? O que é que nós temos guardado em nosso coração? No versículo 3, o salmista diz, o quais temos ouvido e sabido. Precisamos, como pais, primeiro aprender para poder ensinar. Então, as nossas crianças são nossas responsabilidades. Então, nós, como pais, nós precisamos, em primeiro lugar, ter realmente em nossos corações o nosso Deus. Aí eu vou para Deuteronômio 6. Vamos lá? 6. O 4 a 6 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, eu preciso ter Deus em meu coração. Ele precisa estar na minha mente. Ele precisa ser realmente o meu Deus. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é o teu Senhor. Ele está em teu coração.
Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Se o Senhor, nosso Deus, é o teu único Senhor, Ele está no teu coração. E é disso que você tem ouvido. São as palavras que você tem ouvido e você tem aprendido. E você tem uma responsabilidade. Agora é o quê? Que você tem ouvido e aprendido, você tem que ensinar a seus filhos. Amém, irmãos? Amém? É isso que nós temos, essa responsabilidade. A fé começa dentro de nossa casa. A fé começa com nós e nós vamos transmitir para os nossos filhos. Então, formando uma geração de discípulos, eu preciso, em primeiro lugar, aprender para ensinar. Segundo, eu preciso ensinar o quê? Qualquer coisa. Porque durante os dias, cada dia, nós transmitimos para os nossos filhos. Nós não damos instruções para ele, nós não orientamos. É preciso entender o que eu estou ensinando aos meus filhos. O que você está alimentando nas suas crianças, nas nossas crianças. Agora eu vou novamente para Salmo 78. E aí no versículo 4 e 5 ele diz assim: os que temos ouvido e sabido, agora no 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizesse conhecer a seus filhos. O que temos ouvido, o que temos sabido, o que nós temos aprendido, nós não devemos encobrir aos nossos filhos, mas nós devemos o quê? Ensinar. Nós devemos compartilhar com eles as maravilhas, o que Deus tem feito em nossa vida. Amém? Queridos, as nossas crianças estão sendo atacadas constantemente por todos os lados. É a mídia, é a televisão, é a internet, são as drogas lícitas, são as drogas ilícitas, em todos os lugares, em todos os momentos, é na escola aonde eles estão. As nossas crianças estão sendo atacadas, eles estão sendo levados ao mundo da criminalidade, sendo aliciadas. E quando muitas das vezes nós percebemos, já está sendo tarde demais. Aí nós estamos o quê? Quando a gente vê as crianças estão totalmente dependentes. Queridos, as nossas crianças hoje, desse século 21, elas estão sendo levadas ao suicídio. As crianças estão sendo levadas à depressão. São coisas que estão acontecendo ao nosso redor. São coisas que acontecem ao lado da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Nas nossas igrejas também, queridos. Muitas das vezes a gente não está atentando para os nossos filhos. Mas nós precisamos ter aquele olhar do Senhor, aquele olhar de compaixão, aquele olhar de misericórdia. E entender que as nossas crianças são heranças do Senhor. Amém? E aí, o que nós podemos fazer como família cristã, como igreja, para mudar essa realidade? Eu preciso trabalhar com a minha criança o discipulado integral. Eu preciso aproveitar todas as oportunidades, todo o tempo, tudo que eu tiver para falar com as crianças sobre os princípios, sobre Deus, através do meu testemunho, através do meu exemplo, através da minha influência, em todo o tempo e em todas as oportunidades. Lá em Deuteronômio que a gente leu, ele continua que você deve falar para os seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É em todo o tempo. O que eu vou falar? O que eu vou ensinar para as minhas crianças? O que eu vou fazer?
ensinar os princípios bíblicos. Mas eu só posso ensinar os princípios bíblicos se ele primeiro estiver aonde? No meu coração. Se eu tenho aprendido, se eu tenho ouvido, preciso ouvir, aprender e ensinar os princípios. Queridos pais, queridos irmãos, queridos tias, queridos, nós que amamos as nossas crianças, nós precisamos ensinar as crianças a crescerem desde o princípio a caminhar com Deus. E assim essa nova geração será uma geração de bênção, uma geração de discípulos, uma geração que teme ao Senhor e vai fazer diferença aonde Ele está. Amém? Pai, tire um tempinho com seus filhos, converse como foi o seu dia a dia, converse sobre as coisas da vida, tire um dia da semana, saia com seu filho, brinque, tá? Orem junto. Conte histórias bíblicas, declare palavras de bênção, cante com eles, faça alguma coisa, para que a gente possa realmente, os princípios bíblicos ser inseridos em sua mente. É melhor aprender em casa com seus pais, do que na rua com outras pessoas. A igreja que deseja ser relevante na expansão do reino de Deus precisa ser intencional na tarefa de transmitir os princípios a esta nova geração. Precisa investir pesado na evangelização discipuladora de criança. Estou feliz porque a Ena está aqui, né, como educadora cristã dessa igreja. E quando ela estava lá com o pastor William, né? A gente foi lá, eu acho que foi em 2019, lá, falar com os professores a capacitação da evangelização discipuladora de criança. E nós precisamos de pessoas que tenham amor na obra, que amam criança. Queridos, a igreja precisa investir pesado mesmo na a evangelização discipuladora de crianças. Conduzi-las a Cristo, trabalhar no crescimento espiritual, para que cada dia elas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Amém? Cada atividade, cada brincadeira, uma tarde alegre, um sábado, qualquer coisa, ele tem que ter somente um objetivo: conduzir essa criança a Jesus. Amém? E aí nós teremos uma geração vindoura fortalecida. Os versículos 6 e 7 para terminar. Ele vai dizer assim, no 6. Para que a geração vindoura a soubesse. Quem? Os nossos filhos. Para que eles a soubessem. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Olha, queridos, que maravilha. A geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Aí vai o que? Ser uma geração fortalecida, uma geração de discípulos, porque eles vão aprender. Queridos, uma geração contando a outra geração. Os filhos que nascessem irão crescer, aprender e vai contar para os seus filhos. É maravilhoso quando a gente pode ver pessoas aqui na melhor idade dizer: olha, eu servi a Jesus, o meu filho serve a Jesus, o meu neto serve a Jesus, os meus bisnetos servem a Jesus. Eu tenho uma família que serve a Jesus. Não é maravilhoso, queridos? E só pode acontecer isso se for ensinado, se for incutido na mente, se for trabalhado. Queridos, o trabalho é pesado. O mundo não está brincando. O mundo não está brincando com os nossos filhos. E vocês vão saber que cada vez mais vai ficar mais difíceis. E para quem é que eles estão fazendo tudo isso? Para as nossas crianças. Vai ficar difícil. Vai ter tempo que eles não vão saber o que eles querem fazer. Mas se eles forem
trabalhado, se eles forem ensinados, eles vão permanecer nos princípios. Não vai ter nada que vai afastar eles da palavra de Deus. Amém, irmãos? Queridos, precisamos olhar para as crianças como pessoas que têm condições de ter uma experiência com Jesus. Nascer de novo. A criança precisa ser salva. Ela precisa ter uma experiência com Jesus. Semear a palavra no coração da criança é nossa responsabilidade. Apresentar o plano da salvação. Mas a decisão é dela. E no tempo certo, através do Espírito Santo, ela vai confessar a Jesus como o seu único e Senhor da sua vida. Amém, irmãos? E graças a Deus, porque eu sinto que nós estamos engajadas nessa missão. Isso é uma missão que foi dada para nós. E todos nós precisamos estar engajados. Então nós precisamos instruir os nossos filhos. E a palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Isso é promessa. Isso é promessa na vida das nossas crianças. E assim, esta geração, se nós ouvir, prestem atenção, começa com você. Você tem que ouvir, você tem que aprender, você tem que colocar em seu coração para poder você transmitir, para você poder ensinar a seu filho. Não queira ensinar algo que você não viva. Viva em seu coração. O Senhor tem que ser o teu Deus. O Senhor tem que ser o teu Senhor. E aí seu filho vai perceber a diferença na sua vida. Para concluir, queridos. E assim esta geração conhecerá que Jesus é a única esperança. Olha, no finalzinho ele vai dizer assim: para que pusesse em Deus a sua esperança. Maravilha, que bênção, Senhor. As nossas crianças entender que só Jesus, o nosso Deus, é a nossa esperança. Então, assim esta geração conhecerá que Jesus é a única esperança. E não só vai conhecer, mas vai ensinar seus filhos. Uma geração ensinando a outra geração. Queridos, nós não podemos negligenciar as nossas crianças. Elas precisam ser alvo de nossas orações. Se nós oramos, vamos orar mais. Vamos abençoar as nossas crianças, as nossas ações, para que este mundo, para que este Brasil, para que seja mudado, impactado com a palavra do Senhor. A palavra de Deus de deixar vir a minhas crianças e não a impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo, nós precisamos fazer com que o Evangelho chegue até a nova geração. Que haja transformação e esperança. Amém? Porque nós sabemos que a única esperança para as crianças é Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa estar abençoando os irmãos a cada dia, a cada momento. Amém? E eu convido essa igreja a estar nos visitando. Pastor Hamilton, nós temos a PIB Cidade Olímpica. Nós fomos convidados para revitalizar a PIB em Cidade Olímpica. É na mesma avenida da Monte Moriá, mas é logo no início da Avenida 1. Nós temos 3 congregações e nós estamos trabalhando lá incansavelmente. Então, meu esposo é um guerreiro, né? Porque nós trabalhamos junto, né? Na igreja e fora. E Deus tem nos abençoado grandemente. Deus abençoe a cada dia esta igreja. Amém?